Enquanto eu guardava os ecos do meu passado, comecei a me perguntar: seria que a redução de tamanho poderia realmente abrir as portas para um novo futuro vibrante, em vez de aprisionar minhas memórias? Enquanto continuava a classificar os restos da minha vida naquela casa familiar, as memórias agridoces voltaram como uma suave maré. Cada caixa que eu abria continha os ecos de risadas das festas passadas com meus filhos e o silêncio íntimo de serenas noites passadas em nosso jardim, onde frequentemente perdi a noção do tempo enquanto cuidava das rosas. Empacotar minha amada biblioteca, repleta de livros que me transportavam a diferentes mundos, foi especialmente emocional. Era como se eu não estivesse apenas embalando pertences, mas também selando partes da minha identidade. Lembro-me claramente das reuniões com as crianças, de como a cozinha ganhava vida com aroma de carne assada e bolo de chocolate, enquanto a sala de estar explodia em conversas alegres. Eu segurava meu coração enquanto embrulhava delicadamente cada livro ou objeto, imaginando onde eles poderiam encontrar seu novo lugar em meu apartamento menor, mas calorosamente acolhedor. Esses itens ainda teriam o mesmo significado depois que eu deixasse o lar que sempre habitaram? Com cada item que eu cuidadosamente colocava nas caixas, os medos iniciais de reduzir o espaço começavam a surgir. Eu me preocupava se perderia minha independência, ou, pior ainda, se sentiria isolada em minha nova comunidade. Enquanto caminhava pelos cômodos que continham décadas de amor e vida, não conseguia afastar o pensamento de que estava abandonando mais do que apenas tijolos e argamassa. Estava deixando para trás um santuário cheio da história da nossa família. Mas então me lembrei das conversas reconfortantes que compartilhei com minha amiga Evelyn. Sua trajetória de downsizing iluminou a realidade de que, apesar do medo e da tristeza, também há liberdade profunda e poder de escolha. Ela frequentemente enfatizava que a decisão de reduzir o espaço não era ditada por ninguém além de nós mesmos, e era um processo repleto de oportunidades para novos começos em vez de restrições. Refletindo sobre como escolher ativamente meu próximo capítulo poderia me empoderar, encontrei nova clareza. Quase 90% dos idosos expressam a preferência de envelhecer em seus lares, mas para mim, o verdadeiro âmago residia em como definimos nossos espaços de vida. Percebi que meu lar não se tratava apenas das suas paredes físicas, mas também das conexões e da comunidade que construímos ao nosso redor. Imaginar tardes de chá com Evelyn, ou jardinar lado a lado com Henry, que sempre tem uma história ou duas para compartilhar junto ao seu trabalho confiável, começou a acalmar minhas apreensões. Em vez de visualizar isolamento, comecei a ver uma vida comunitária vibrante, uma rede de apoio com a qual eu poderia interagir ativamente. Senti uma onda de empolgação ao imaginar meu novo enclave, onde amizades familiares poderiam florescer e novas poderiam brotar. Enquanto carregava as caixas no carro, Henry apareceu com um sorriso e sua atitude descontraída característica. Ele sempre teve um jeito de aliviar a tensão apenas com sua presença. "Ei, Mabel", ele chamou. "Precisa de ajuda com algo?" Naquele momento, senti uma sensação avassaladora de gratidão. O mundo ao meu redor parecia mudar de um lugar cheio de medo para um repleto de potencial. Sob a orientação de Henry, comecei a apreciar como a redução de espaço não significava sacrificar o que mais importava, mas sim fazer espaço para o que eu realmente desejava. Sua filosofia tranquila de abraçar a mudança em vez de resistir a ela me fez ver essa transição sob uma nova perspectiva. Juntos, construímos uma amizade que eu sentia que me sustentaria nos desafios que estavam por vir. Justo quando estava prestes a fechar a porta pela última vez na minha antiga vida, respirei fundo, absorvendo o ar espesso de nostalgia. Agradeci ao espaço por todas as risadas, as dores de coração e a jornada ondulante que ele havia testemunhado. Despedir-me foi puramente um ritual, um gesto simbólico de honra, em vez de um adeus final. Permiti-me ser vulnerável ao relembrar as lágrimas derramadas, os anos vividos e a história inabalável que estava entrelaçada no próprio tecido daquela casa. A transição para meu novo lar parecia simultaneamente uma perda e um emocionante salto para um futuro não escrito.
Saí para fora, eletrificada pela jornada que estava por vir. Como seria esse próximo capítulo? Continuaria a ser preenchido com risadas, amizades e um senso de pertencimento, enquanto eu estava com os pés firmemente plantados no presente, cercada por caixas cheias das histórias do meu passado. Percebi que a mudança não é. As semanas seguintes foram uma mistura de empolgação e apreensão enquanto eu me acomodava em meu novo apartamento, que parecia ao mesmo tempo estranho e acolhedor. O espaço menor era uma tela pronta para meu toque pessoal, mas ainda me sentia sobrecarregada pela imensa quantidade de decisões que estavam por vir. Não tinha mais as prateleiras expansivas e os cômodos da minha antiga casa para abrigar cada trinket e livro precioso. Cada item precisava conquistar seu lugar neste novo capítulo da minha vida. E assim comecei a delicada tarefa de separar meus pertences mais uma vez, permitindo-me refletir sobre as memórias ligadas a cada peça. Esse processo não era apenas lógico, mas também terapêutico. Ele me convidava a considerar o que verdadeiramente me trazia alegria, compelindo-me a valorizar não apenas os itens em si, mas as histórias que os acompanhavam. Cada escolha de guardar se sentia empoderadora, em vez de pesada, e a cada decisão eu me sentia mais enraizada nessa nova jornada. Em uma tarde ensolarada, enquanto eu saboreava um chá em meu pátio que dava para um pequeno jardim, Evelyn apareceu, seu lenço brilhante esvoaçando na brisa suave. Ela se jogou ao meu lado, seus olhos brilhando de entusiasmo enquanto compartilhava histórias sobre sua própria experiência de redução de objetos. "Querida, deixe-me te contar", ela disse, gesticulando como se estivesse guiando o curso de nossa conversa. "Desapegar pode ser tão libertador. Eu encontrei uma bolsa vintage que me lembrou da minha primeira viagem a Paris e tive que decidir se a guardava ou a deixava ir. No final, coloquei-a entre algumas peças selecionadas que encapsulam minha jornada. Trata-se de curar sua vida." Suas palavras ressoaram profundamente em mim. Não estávamos simplesmente descartando itens, mas fazendo escolhas conscientes sobre como queria viver daqui para frente. Cada item escolhido era uma manifestação de uma história que eu queria abraçar e levar comigo. Enquanto eu vagava pelo meu apartamento, comecei a imaginar como poderia transformar esse espaço em um reflexo da minha essência. Comecei a separar as memórias em categorias. Os itens indispensáveis, que incluíam um álbum de fotos da infância dos meus filhos, e os itens para deixar ir, como uma lâmpada antiga que há muito tempo deixara de funcionar. Fiz questão de compartilhar algumas dessas decisões com minha família, convidando-os para essa jornada, não apenas pelo input deles, mas também para compartilharmos momentos preciosos ligados ao nosso passado coletivo. Eu até digitalizei muitas das minhas receitas escritas à mão, preservando memórias do meu falecido marido ao meu lado, mexendo a panela enquanto a casa se enchia com aromas ricos. Talvez tenha sido o medo de perder conexões que acendeu a determinação dentro de mim, mas o que surgiu foi uma urgência em resguardar as memórias que realmente ressoavam comigo e compartilhavam minha jornada, além dos bens materiais. A voz alegre de Evelyn cortou minhas contemplações. "Por que não fazemos uma pequena reunião aqui na semana que vem? Assim que você estiver totalmente acomodada, podemos inaugurar seu novo lar com nossos queridos amigos e risadas." Naquele momento, percebi como um senso de comunidade seria fundamental nessa transição. Aos poucos, comecei a notar uma lista de vizinhos que queria convidar. Henry, é claro, por sua conversa fácil e seu espírito reconfortante, e outros com quem eu ainda não tinha me conectado, que viviam a poucos passos de distância, em meu novo condomínio. Senti uma onda de antecipação passar por mim ao pensar em relembrar histórias antigas e risadas, formando novas amizades com os laços de nossas experiências comuns. A perspectiva de encher minha casa com conversas, calor e clareza tornou a tarefa assustadora à frente mais gerenciável e até mesmo agradável. Depois de enfrentar meu medo de desapegar, percebi que muitas vezes a mudança mais desafiadora e essencial começava ao deixar ir. Encontrei consolo na pesquisa que fiz.
Estudos mostraram que desorganizar poderia melhorar a saúde mental e aliviar sentimentos de ansiedade associados ao envelhecimento. Essa foi uma revelação que me encheu de emoção. Cada item que decidi doar ou reaproveitar não era apenas uma decisão em direção ao minimalismo. Era uma afirmação ousada sobre o que significava viver com propósito. Comecei a reunir os itens que doaria, visualizando como encontrariam calor e utilidade em novos lares, assim como eu estava buscando dentro do meu. Em vez de me sentir desolada, senti-me empoderada ao perceber que estava participando ativamente do ciclo da vida. Quando finalmente me afastei e examinei meu apartamento recém-decorado, uma onda de satisfação me envolveu. Cada canto parecia sussurrar histórias do meu passado, mas também convidava com a promessa de novas experiências. Fotos da família sorriam nas paredes, as cores vibrantes da minha coleção de lenços se espalhavam nas costas de uma cadeira e uma planta cuidadosamente escolhida respirava a vida no ambiente. Refletindo sobre o conselho de Evelyn, percebi que estava, de fato, curando minha vida, transformando um simples espaço de convivência em um reflexo sincero de quem eu havia me tornado e quem aspirava a ser. Essa nova persona não era mera construção de pertences, era moldada por memórias preciosas e escolhas intencionais que me ofereceram um grande empoderamento. Com cada item cuidadosamente posicionado, senti uma parte de mim se enraizando nesse novo solo, nutrindo meu passado e meu futuro. Nos dias que antecederam a reunião, comecei a notar mais sutilezas da vida cotidiana na minha nova comunidade. Os acenos amigáveis dos vizinhos agora vinham acompanhados de uma sensação de familiaridade, e cada pequena interação elevava meu espírito. Encontrei um clube do livro local que se reunia na charmosa cafeteria da esquina, um lugar perfeito para me envolver em conversas sobre literatura enquanto minglava com outros amantes de livros. Enquanto saboreava meu chá de camomila e participava de discussões intelectuais, vivi uma emocionante realização. Eu não apenas havia me mudado para um apartamento diferente. Eu havia me relocado para um ecossistema vibrante, repleto de interações e experiências compartilhadas. O esforço para buscar essas atividades me lembrou do ditado: quanto mais você se envolve, mais você recebe. Enquanto isso, Evelyn se tornou não apenas uma vizinha, mas uma amiga com quem desenvolvi um laço durante nossas tardes de chá regulares. Um dia, enquanto ríamos de histórias animadas envolvendo seus netos, ela compartilhou sabedoria sobre a importância do envolvimento social. Mabel, querida, ela sorriu. Estudos mostram que ter um círculo social forte pode melhorar a saúde mental, talvez até mesmo aumentar nossa longevidade. Suas palavras ressoaram dentro de mim. Se eu tinha alguma dúvida sobre dar o salto para a vida comunitária, ela evaporou como o orvalho da manhã. Comecei a perceber que cultivar conexões atuaria como um fio coeso através do meu tecido de memórias, e por meio desse processo, essas amizades se tornariam meus âncoras. Essa reflexão me fez considerar como poderia integrar meu amor por livros com meu objetivo de pertencimento. Decidi iniciar um pequeno clube de compartilhamento de livros entre os moradores do meu complexo de apartamentos. Trazendo da minha experiência como bibliotecária, comecei a esboçar um folheto convidativo que anunciaria nossa reunião inicial. Vamos compartilhar histórias e petiscos. Foi o slogan que escolhi, impulsionada pela empolgação de apresentar amantes de livros uns aos outros. Ao distribuir os folhetos, a empolgação borbulhou dentro de mim. Isso não se tratava apenas de trocar livros. Era sobre forjar relacionamentos, sobre convidar outros para o meu novo capítulo enquanto entrelaçava os deles ao meu. À medida que o dia do Clube do Livro se aproximava, experimentei um nó de nervosismo misturado com pura antecipação. Apesar da confiança anterior, e se ninguém aparecesse, tirei forças das memórias do meu último encontro, lembrando que havia construído conexões com sucesso antes e que apenas precisava da coragem para continuar fazendo isso. Naquela noite, enquanto caminhava para o salão comunitário com uma variedade de delícias preparadas, notei pessoas já envolvidas em conversas, discussões animadas que ecoavam pelo corredor. A sala estava viva. Senti os cantos da minha boca se levantarem em um grande sorriso ao entrar,
vendo rostos familiares de meus encontros anteriores junto a recém-chegados, todos ansiosos para compartilhar suas próprias histórias e perspectivas. O clube de compartilhamento de livros revelou-se uma delícia, transformando meus nervos iniciais em alegria à medida que risadas e discussões animadas preenchiam o ar. Ouvi atentamente cada membro falar sobre o livro que havíamos escolhido, uma narrativa impulsionada pela nostalgia e pertencimento, despertando histórias de cada aspecto de suas vidas. Nos unimos por interesses compartilhados, opiniões divergentes, e até incentivamos uns aos outros a explorar gêneros que poderíamos geralmente ignorar. Naquela sala agitada, percebi que estava nutrindo não apenas meus próprios relacionamentos, mas também servindo como um canal para a conexão entre os outros. Ao olhar ao redor, senti que conforme as semanas se transformaram em meses, comecei a mergulhar mais fundo no que realmente significava chamar esse novo espaço de lar. Em uma tarde, inspirado por uma onda de nostalgia, decidi fazer a famosa torta de maçã da minha avó, uma receita de família estimada que passou por gerações. De pé na minha cozinha compacta, mas aconchegante, retirei minhas tigelas de mistura e as maçãs frescas adquiridas na feira de agricultores local. Os aromas familiares de canela e baunilha pairavam no ar, lembrando-me instantaneamente de reuniões familiares onde risadas e amor se entrelaçavam. A cada etapa do processo, fui lembrado que lar transcende meras paredes e móveis. Trata-se do calor que cultivamos através de experiências compartilhadas, especialmente ao redor de uma mesa, onde histórias se desenrolam como os ingredientes em uma receita querida. Enquanto a torta de crosta dourada assava no forno, parei um momento para apreciar a atmosfera do meu novo lar, pintado em tons quentes e repleto de toques pessoais. Percebi como era libertador deixar de lado os fardos que antes vinham com pertences em excesso. Com menos coisas, não havia criado apenas um ambiente fisicamente convidativo, mas um espaço onde as memórias podiam respirar livremente. Um a um, comecei a ver meus pertences pelo que realmente eram, instrumentos de contar histórias. Certos itens despertavam contos afetuosos, como a velha chaleira da minha mãe, que se orgulhava na prateleira, ou os lenços vibrantes que adornavam minhas cadeiras, contando histórias que aqueciam meu coração. A realização se fez presente. O lar não se encontra dentro dos limites do que possuímos, mas sim nas conexões emocionais que cultivamos ao longo de nossas vidas. Ao compartilhar a torta com meus vizinhos mais tarde naquela noite, durante o encontro espontâneo no salão, experimentei em primeira mão o profundo efeito de gestos simples e calorosos. Enquanto saboreávamos seus sabores, cada mordida parecia incubar histórias de suas vidas. Evelyn recontou seus natais de infância e Henry compartilhou histórias de reformar casas antigas repletas de risadas familiares. Naquela cozinha agitada, compreendi a importância de alimentar tanto o corpo quanto o espírito. Minhas manhãs outrora solitárias agora eram pontuadas por esses encontros iluminados, e percebi que o ato de compartilhar a torta da minha avó se tornava uma oferta de amor que se estendia além das paredes do meu apartamento. A cada dia que passava, meu entendimento de lar começou a evoluir ainda mais. Abracei a simplicidade da minha vida, e com essa simplicidade veio uma nova liberdade que me permitiu saborear cada momento. A corrida caótica que muitas vezes definia meu estilo de vida anterior foi trocada por uma serenidade tranquila, onde podia desfrutar de cada pequeno prazer, seja um momento silencioso com um livro ou conversas amigáveis com os vizinhos. Comecei a praticar a atenção plena na minha rotina diária, tirando um tempo para simplesmente saborear meu chá e observar as árvores balançando do lado de fora da minha janela ou ouvir as risadas do corredor. Esses rituais tornaram-se âncoras em minha nova vida, ancorando-me em um sentido de pertencimento que antes parecia esquivo. Durante um de nossos encontros comunitários, fiquei impactado por um comentário feito por Henry. Mabel, ele disse com aquele sorriso caloroso, a melhor parte de envelhecer é perceber que temos mais escolhas do que nunca. Suas palavras ressoaram profundamente enquanto refletia sobre como, ao reduzir minhas posses, eu não tinha perdido algo precioso. Em vez disso, ganhei a liberdade de escolher o que preencheria meus dias. Cada decisão
seja organizar um evento comunitário, trocar livros ou simplesmente dar uma volta, estava agora enraizada em uma intenção pessoal, em vez de uma obrigação externa. De repente, minha aposentadoria não era apenas uma fase de inatividade. Era uma oportunidade emocionante de abraçar a vida mais plenamente, descobrindo o que realmente importava para mim. Com essa nova perspectiva sobre a vida e o lar, senti-me empoderada não apenas para compartilhar minha jornada com os outros, mas também para convidá-los a uma conversa sobre suas próprias vidas. Meu clube de troca de livros logo se transformou em uma plataforma para histórias, cada encontro florescendo em discussões animadas não apenas sobre literatura, mas sobre sonhos, medos e o legado que todos carregamos. Tornou-se um lembrete de que a jornada de cada pessoa é válida, rica com as